Na paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez passando aqui para deixar só uma reflexão para o coração dos irmãos para esses dias, para nos fortalecer a nossa fé. E nesse momento, irmãos, qual o Senhor tem falado bastante aos nossos corações, é um momento difícil, entre aspas, graças a Deus nós estamos passando, Deus tem nos fortalecido, mas não deixa de ser um momento difícil, porque temos visto e ouvido relatos, falatórios de coisas, e temos visto também coisas acontecer, não só à nossa volta, mas também em todo mundo. Mas nunca numa época, irmão, houve tanto uma necessidade da gente poder ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz do Senhor, para que nós possamos ser norteados por ela. E eu creio que nesses dias o Senhor tem falado e quer falar ainda mais ao nosso coração. Eu creio que tudo isso que Deus tem permitido acontecer, seja só, lógico, isso vai passar um dia, eu creio nisso. Mas eu creio que a vontade permissiva de Deus é para que a gente possa chegar ao pleno conhecimento dele e confiar na obra dele, confiar na mão dele, e que nada foge do seu controle. Mas a palavra que temos mais ouvido esses dias é sobre os recursos. O que nós vamos fazer quando o dinheiro acabar? O que nós vamos fazer quando nossos alimentos se acabar? No caso das pessoas que têm filhos pequenos, eu creio que a preocupação ela se torna ainda mais evidente, se torna ainda mais forte. Mas nós temos que crer, irmãos, que tem um Deus que coopera ao meu e o teu favor, um Deus que a palavra do Senhor diz, a própria Escritura fala, num salmo, não me lembro o número agora, mas que diz que nunca vi um justo sem resposta, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu acredito, irmãos, que nesses dias mesmo onde tem sido difícil, há uma mão de Deus a nos guardar, mas a gente tem que aprender a confiar nele. E nessa noite o Senhor tocou no meu coração, eu queria deixar uma reflexão para os irmãos. Eu acho essa reflexão ela interessante, irmãos, dentro da vida corriqueira e do cotidiano que nós estamos passando hoje, como nós conseguimos nos afastar tão grande, uma forma tão grande de Deus, que não conseguimos enxergar a mão de Deus cooperando ao nosso favor em diversas áreas, não só na parte da proteção para que essas pragas, essa peste não venha a tocar em nós e nenhum dos nossos, mas como aquilo que a gente tem depositado de confiança nele pode fazer frutificar e multiplicar as boas dádivas que ele tem nos dado, possa ser ele em qual área for, financeiro, na parte de alimento. Eu acredito que se a gente aprendermos a confiar no Senhor, ele é fiel para nos ajudar. Mas nesses dias a gente tem visto muito essas perguntas vão e voltam. O que eu vou fazer quando o dinheiro se acabar? O que eu vou fazer se o auxílio que o governo está propondo para essas pessoas que não têm emprego formal, e até mesmo para as pessoas que têm emprego formal, fica essa apreensão, esse senso de insegurança do dia de amanhã, porque nós facilmente tiramos a nossa cabeça daquilo que realmente interessa. E o interessante, irmãos, que dentro desse raciocínio, queria que vocês meditassem um pouco comigo. Eu não vou entrar agora na palavra, mas eu queria que você entendesse uma coisa. O interessante é que quando Jesus ele multiplica os pães, né, ele faz aquela multiplicação de pães, está em João capítulo 6, se não me falha a memória. Vamos já para lá. A Bíblia diz que ele faz aquela provisão maravilhosa, ele dá de comer
com 5 pãezinhos, 2 peixes, ele multiplica e alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças, né, com aquela pequena provisão. E num determinado momento ele dá uma ordem para os discípulos saem debaixo da palavra de Deus, debaixo da ordem do Senhor. E num determinado lugar, isso no alto mar, a Bíblia diz que se levantou uma tempestade, né? Uma tempestade grande que sacudiu o barco de um lado para o outro, a ponto de o barco quase se sucumbir e os apóstolos ali, os discípulos do Senhor, entrar num momento de terror, de histeria, de pânico, de medo de morrer, porque nós somos mortais, nós temos medo sim de morrer. Não é errado a gente dizer que nós não temos medo, porque o nosso medo, ele muitas vezes não é nem por nós, mas é pelos aqueles que vão ficar. E eles com medo ali, mas a Bíblia diz que na terceira vigília da noite, se não me falha a memória, vem Jesus andando pelas águas, né? E a Bíblia diz que naquele momento Jesus vem andando sobre as águas, vem andando, e num determinado momento eles conseguem identificar. Jesus diz que é ele. Pedro disse ao Senhor: deixa-me ir contigo por sobre as águas. E eu queria, uma coisa que eu entendo ali, irmãos, que mesmo a gente vivendo já uma parcela da providência de Deus na nossa vida, mesmo a gente andando muitas vezes alinhado com a palavra do Senhor, muitas vezes nós andamos debaixo daquilo, da comissão do Senhor. Isso não quer dizer, irmãos, que isso vai nos livrar de receber na nossa vida a dificuldade do dia a dia, o mal do dia a dia. As tribulações vão vir, e uma coisa que faz a gente andar sobre as dificuldades ou não sucumbir com as dificuldades que elas vêm, e é inevitável que elas venham, é quão ou de que forma eu e você, com qual intensidade nós estamos olhando para o Mestre, de qual intensidade eu e você estamos olhando para Jesus, porque o foco ali não foi a tempestade que se levantou. A tempestade, ela se levantou no momento, talvez para provar a fé dos apóstolos, para provar a fé dos discípulos, para saber com qual intensidade e com qual fé aqueles homens estavam, se realmente o olho deles estava realmente voltado para aquilo que realmente interessava, que era Jesus Cristo. E naquele momento Pedro, ele anda sobre as águas, ele começa a andar, e a Bíblia diz que ele até caminha sobre as águas, mas a partir do momento ele começa a olhar para um lado, olhar para o outro, e ele começa a naufragar. E o motivo dele naufragar não foi porque a tempestade ficou mais intensa, não foi porque a tempestade ela ficou mais forte, não foi porque as ondas sacudiram maior, porque os ventos estavam mais fortes, não. Foi porque Pedro, ele resolveu tirar os olhos de Jesus, irmão. Quando eu e você tiramos os olhos daquele que é o autor e consumador da nossa fé, nós começamos a sucumbir. E o primeiro momento, o primeiro estágio que a gente começa a sucumbir não é nem por fora, mas é quando essas coisas que estão acontecendo lá de fora começam a influenciar aquilo que manifesta a nossa expressão de fé aqui dentro. Por isso que a gente temos que ter uma fé sólida, uma fé que cresça, irmão. Quando eu e você conseguimos manter o olhar no autor e consumador da nossa fé, irmãos, as tempestades vão vir, as dificuldades vão acontecer, mas isso não vai ter a capacidade de nos matar, de nos fazer deixar nós prostrados, irmão. E eu queria dividir esse texto com os irmãos dentro dessa breve reflexão que se conta no livro do evangelista Mateus. E eu queria ler a partir do versículo 25, porque isso é algo que está acontecendo na nossa vida nos dias de hoje, irmão. E o pior é que a gente tem visto muito esses questionamentos acontecer, e vale ressaltar, irmão, que mais uma vez a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Tudo aquilo que Jesus
alertou os discípulos naquela época. Por isso que dizem, há uma palavra na palavra de Deus, na Bíblia, nas Escrituras, que diz que a Bíblia ela é atemporal, ela é pregada a tempo e fora de tempo. Nunca vai se perder, nunca o conteúdo dela vai estar obsoleto. O mesmo texto que Jesus pregou há 2020 anos atrás vale para nós hoje, e as mesmas recomendações que ele pregou, vamos supor, há 3.000 anos atrás foi pregada, há 4.000 anos atrás foi pregada na antiga aliança, também vale para nós nos dias de hoje. Talvez não com o mesmo simbolismo ou com os mesmos cerimônias, mas com aquilo que é perfeito, que é fé em Cristo Jesus, porque nele se cumpriu toda a lei e os profetas, irmão. E ele diz aqui em Mateus 6, versículo 25, ele vai partir de um ponto, irmão, que vale a gente observar para os dias de hoje, se não é realmente aquilo que a gente estamos vivendo hoje, irmão. Ele diz assim a partir do versículo 25: portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto o que haver de comer, ou que haver de beber, nem pelo vosso corpo, quanto com o que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, ou o corpo mais que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celeste as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves do céu? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Isso é forte, irmão. E por que andeis preocupados quanto ao que haver de vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo, ou dependendo da tradução, vos asseguro, que nem mesmo Salomão, em toda sua glória ou esplendor, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo: queremos comer, queremos beber, ou ainda com que nos vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas o vosso Pai Celeste sabe que necessitas de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Louvado seja Deus. Interessante, irmãos, que Jesus está abordando um assunto que nos dias de hoje, irmão, eu acredito que nunca uma palavra do Senhor ela tem se cumprido de uma forma tão evidente como a gente estamos vivendo nos dias de hoje, irmão. Vale salientar que aqui ainda é parte daquele sermão do monte, onde Jesus começa a ensinar sobre as bem-aventuranças, sobre todas aquelas maravilhas que ele ensina a partir do capítulo 5, versículo 1. E aqui ainda é parte do discurso. Só que aqui ele começa a tratar de coisas mais básicas, mais primárias. Ele começa a dizer, irmãos, para que nós não nos preocupasse com a nossa própria vida. Mas por que Jesus ele disse isso? Porque hoje o que a gente tem visto nos dias de hoje, irmãos, é uma preocupação conosco mesmo, com o nosso bem-estar, porque nunca, irmão, o homem ele foi e ele tem mostrado, e hoje tudo isso que está acontecendo tem demonstrado que realmente o homem não é aquilo que ele pensava que era. Porque muitas vezes nós somos egoístas, prepotentes,
cheios de nós mesmos, das nossas coisas, dos nossos desejos, das nossas vontades. E o interessante, irmãos, que a arrogância e a soberba do homem como humanidade muitas vezes é dizer: eu posso, eu quero, eu faço, eu realizo. Mas tudo que a gente está vendo hoje, irmãos, e está nos demonstrando que nós somos meros mortais, que não podemos, além daquilo que Deus determinou que nós poderíamos realizar, que nós não iríamos além daquilo que Ele permite que a gente vá, que não fazemos além do que Ele nos permite fazer, irmão. Nós somos mortais, fracos, carentes e dependentes de Deus. E aqui Jesus começa a falar de coisas básicas, de coisas corriqueiras da nossa vida. Quem não se preocupa, irmão, com a sua própria vida? Eu me preocupo com a minha vida. Mas há uma diferença, irmão, entre aquele que conhece a Cristo para aquele que anda desviado do mundo. Aquele que não conheceu, que ainda que Jesus ainda não o alcançou através do seu evangelho. Eu não falo nem de religião aqui, pode ser a denominação que for, ou a categoria religiosa que for, irmão. Estou falando de evangelho, das boas novas da salvação. Quando Jesus entra na nossa vida, irmão, ele tem a capacidade de transformar e de nos transformar, de nos moldar, irmão, a pessoas melhores. É nítido a nossa transformação não só por fora, porque a maior transformação que é através que o evangelho gera em nós é a nossa transformação por dentro. Não é se eu ando bem alinhado ou da forma que você achar que seja os padrões para um servo ou para uma serva de Deus andar. Mas eu estou falando de mudança no interior, no espírito, na alma, mudança na mente, mudança de práticas, mudança de palavras, mudanças de atitude. Onde aquele que roubava não rouba mais, onde aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que fornicava não fornica mais, aquele que pratica qualquer impiedade, irmão, não pratica mais, porque ele abriu o coração para que a luz, para que o amor de Deus venha e faça morada dentro de nós. E esse amor é tão grande, irmão, que começa a nos transformar. É um amor que nós não conseguimos nem compreender, irmão. E quando nós entendemos que esse amor é Ele, é o nosso Jesus, o nosso Salvador, irmãos, nós começamos a olhar para a vida de uma forma obsoleta. Não que vamos desistir da vida por desistir por si só, mas nós vamos entendendo que tudo aquilo que a gente vivia antes de o conhecê-lo, como Paulo diz em Filipenses, pela sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, essas coisas passaram a ser obsoletas, não tem mais relevância. Quando nós abrimos o coração para Jesus, irmão, ter as nossas necessidades, elas não têm mais a capacidade de gerar em nós esse dano que gerava antes de nós o conhecê-lo, e que gera em outras pessoas que ainda não conheceram, irmão. Nós vemos pessoas aflitas, mas Jesus começa a dar-nos algumas instruções para nós, instruções básicas. Ele diz: portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa vida, quanto o que haver de comer e o que haver de beber. É sumariamente, irmãos, importante para que nós possamos coexistir nessa vida, que nós comamos e bebamos. Mas o que Jesus está nos dizendo aqui, não, que isso, embora seja vital para a nossa vida, para as nossas necessidades, para que a gente possa existir nessa vida como espécie, como seres humanos, ele não está falando só daquilo que é natural, irmão. Nós temos sim que beber, nós temos sim que comer, mas ele está falando que aquilo que ele veio nos oferecer, ele é capaz de ser maior do que tudo isso, irmão. Nós vemos dias, irmãos, que as pessoas estão preocupadas como vai ser o dia de amanhã, como vai ser daqui a mais tarde, quando o meu dinheiro acabar, quando
os meus mantimentos acabarem, principalmente as pessoas que têm filhos, que têm crianças em casa, irmão, algumas talvez não demonstram na sua face, mas por dentro você vê. Não precisa muito você conversar talvez com algumas pessoas que ainda não conseguiu sentir essa segurança em Deus, para ela nas suas palavras ela expor esse temor, essa insegurança, essa incerteza. Mas Jesus ele está falando aqui para nós, irmão, para todo aquele que ouve, que abre o seu ouvido para escutar a sua palavra, que abre o seu coração para receber o seu evangelho, a sua palavra, irmão. E ele fala isso em amor, dizendo que embora a comida e a bebida ela seja importante para que nós possamos existir, há algo mais excelente. E ele vai continuar dizendo, comer e beber, nem pelo vosso corpo quanto a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais que as roupas? O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? O que Jesus está nos alertando? O que ele está nos ensinando aqui? De uma forma prática. Que embora o alimento, que embora a bebida, e eu que não é nem bebida alcoólica, irmão, ele está falando da água. Que sem água não existe vida, irmão. E para que a vida possa existir tem que ter comida, tem que ter bebida. Mas ele diz que embora essas coisas sejam evitais para a nossa vida, o que realmente nos sustenta como seres vivos, irmão, não é só a capacidade de comermos e bebermos, mas é a capacidade de nós estarmos debaixo daquele que providencia tudo isso. Não tem água, irmão, se Deus não abrir as comportas dos céus e não derramar água. Não tem comida se a chuva não cair e gerar frutos na terra para que a gente venha comer. Então tudo roda ao redor daquele que criou todas as coisas, irmão. Até a roupa que eu e você vestimos, o homem não consegue produzir por si mesmo, porque o homem não cria nada. Tudo que o homem transforma é a partir daquilo que Deus criou. A matéria sim, ela é transformada, mas só quem cria é o Criador, irmão. Ele diz, não é o corpo mais que as roupas. Tem pessoas, irmãos, que ainda hoje, dentro dessa situação que nós vivemos, conseguem ter uma mentalidade, quando a quarentena passar, quando essa situação passar, eu quero ir pro shopping, eu quero comprar isso, aquilo, outro. Não entendeu, irmãos, que esse momento é um momento de você rever os seus conceitos, de você rever a forma de como você estava andando. E se Deus te permitir, meu querido, se você está vendo esse vídeo, que você passe por esse período, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Se Deus nos permitir que nós passamos por esse processo, irmãos, que está acontecendo aí, que nós possamos sair desse processo com a mente restaurada, focando aquilo que ele vai dizer na palavra dele, irmão. Ele começa a dar umas alusões, irmãos, que eu acho interessante. Ele diz, contemple as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo o Pai Celeste as sustenta. E ele diz uma coisa, irmãos, que talvez isso é para fortalecer, isso deveria fortalecer a minha e a tua fé. Ele diz, não tendes vós muito mais valor do que as aves dos céus? Irmão, não foi por ave, não foi por animal que Jesus ele se sacrificou na cruz do Calvário. Embora a Bíblia diz que o mundo, ele clama, ele geme com a retenção, irmão. Mas Jesus ele se sacrificou pelo homem, pela espécie humana, pela raça humana. E não tem como você, por mais que você ame os animais, dizer que não, mas os animais eles são criaturas de Deus, eles são criações. Sim, irmão, mas não foi por eles que Deus morreu. Deus morreu pelo homem, para pagar o pecado do homem. Sim, através da nossa redenção, o mundo todo ele vai ser regenerado. Porque o mundo, a criação estava debaixo da autoridade do homem. Está lá em Gênesis, irmão. O homem ele tinha autoridade sobre toda a criação. Isso inclui os animais e tudo que Deus tinha criado. Mas o homem perdeu essa autoridade, perdeu esse domínio.
Mas Jesus, ele veio e restaurou o plano da redenção, e ele restaurou isso também. Então, através da redenção que ele fez na raça humana, tudo isso alcançaria toda a criação, irmão. Porque aquilo que estava debaixo de juízo e de pecado, outra vez ia ser regenerado através do sacrifício de Jesus. Ele ia tomar aquilo que o homem perdeu, ia trazer para ele. Irmão. Ele ia conquistar de novo na cruz do Calvário. E hoje ele deu isso ao povo de Deus, essa autoridade. O mundo, eu vejo pessoas dizendo, não, aquilo não é de Deus, isso é do diabo, e aquilo outro é do diabo. Não, irmão. A criação, ela foi dada para o homem. O homem, ele tem autoridade sobre a criação de Deus. A igreja, o povo de Deus tem autoridade na criação de Deus, irmão. O diabo, ele se apropriou porque o homem deixou. Mas Jesus, ele resgatou toda a criação para cada um de nós, irmão. Ele diz, não, olha para as aves dos céus, elas não valem mais que vocês, mas Deus a sustenta. Então ele não vai sustentar nós, irmão. O irmão, fica calmo. Eu sei que nesses dias é dias difíceis, dias de dificuldade, irmão, onde muitas vezes a nossa fé é abalada pelas circunstâncias do dia a dia, pelas circunstâncias das coisas que a gente ouve que está acontecendo. Muitas vezes a gente olha e não consegue ver perspectiva de melhora, e muitas vezes até os dados que a gente tem visto, que as mídias trazem, não traz essa luz, essa esperança de que as coisas realmente estão melhorando. Mas a gente não pode se abalar com isso. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de ânimo. E eu entendo isso, irmãos, que a gente só pode ter ânimo quando a gente coloca o nosso ânimo não nas circunstâncias e nem na forma como nós estamos vivendo, mas quando nós colocamos o nosso ânimo nele, quando ele é tudo em todos, irmão. E é por isso, irmãos, que nós não podemos deixar nossa fé esmurecer. Nós temos mais valor que as aves dos campos, que o lírio, que ele vai citar aqui, que se veste muito bem, que nem o próprio Salomão na sua glória, no seu esplendor, não conseguiu se vestir como um deles. E tudo isso vem de Deus, essa provisão vem de Deus, essa provisão vem do céu, irmão. Assim como Deus que cultiva o lírio, que veste o lírio, que sustenta as aves dos céus, ele também vai cuidar de nós. Ele está cuidando de nós. A questão, irmão, é porque muitas vezes nós não conseguimos ouvir a sua voz, nem entender o seu trabalhar. Eu gosto de um texto que está em Jeremias 29, a partir do versículo 13, que ele diz, eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Ele que sabe, irmão, o pensamento ele tem ao nosso respeito, mas ele diz o pensamento de vos fazer o bem, não de vos fazer o mal. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus está usando esse momento, irmão. Mas, irmão, como Deus está usando a morte de outras pessoas? Irmãos, há um texto na Bíblia, se não me engano está em Eclesiastes, que diz que Deus prefere uma casa onde está tendo luto e choro, pranto e dor, de que uma casa que está tendo festa e banquete. Porque, irmão, não que Deus ele gosta